Bom dia, gente. Começando hoje com os meus dividendos mensais, né? Agora em setembro eu recebi R$ 497,24, ok? Então estou bem próximo da minha meta ali que eu tinha colocado entre 420 a R$ 500, mais um pouquinho. Eu acho que agora em outubro eu já alcanço os R$ 500, que era uma meta que eu tinha colocado para esse ano, né? E aí eu já começo a traçar para o ano que vem e continua, né? Vamos continuar crescendo, né? Se Deus quiser. Uma das coisas que eu queria falar hoje era sobre fundos de papel. Os fundos de investimento imobiliário, eles vão sempre falar que existem os fundos de tijolo e existem os fundos de papel. Os fundos de papel, eles basicamente são dívidas. E aí o que acontece? É um fundo que ele tem um dinheiro, um patrimônio, né, que é um dinheiro, e esse dinheiro ele empresta para outras instituições, para outras empresas, ok? E aí geralmente isso vai ser por um CRI ou por uma LCI. Eles podem investir em LCI, eles podem investir também em outras formas, mas geralmente a maioria vai ser CRI e LCI, quando você vê a carteira de fundo. E aí o que acontece? Tem o valor principal, que é o valor que ele tem, que é o valor que ele vai emprestar. Esse principal vai depender ali de cada CRI qual é o tipo de amortização deles. Mas tem o cash sweep, tem o bullet, que eu acho um pouquinho mais perigoso, e existem várias outras formas de amortização, né? E aí o que acontece? Conforme ele vai recebendo os juros do que ele emprestou, ele tem que repassar 95% para o cotista, tirando as despesas, né, do fundo. Despesa administrativa ou de escrituração, dependendo do fundo ali. Tirando essas despesas, o lucro ele tem que distribuir para os cotistas, 95%, semestralmente. Okay? E aí o que acontece? Conforme vai amortizando, o valor principal que ele prestou, vai voltando para dentro do fundo. E aí por isso é um fundo fechado, né? Porque é um dinheiro que ele não sai mais. Ele vai para o mercado, mas ele não vai sair, né? Existem algumas vantagens, né? Porque independentemente do que acontecer com a cotação, não influencia diretamente ali o funcionamento do fundo, né? Então, num fundo aberto, quando você saca o dinheiro, o gestor, ele tem que te pagar, ele tem que tirar o dinheiro e te pagar. Por isso, vários de fundo aberto, eles deixam um valor em caixa até para poder devolver, né? Porque senão ele tem que desmontar a posição e entregar para o cotista. Fundo fechado não tem esse problema. Tá? Vou colocar uma parte do vídeo da entrevista que eu achei bem legal, eu assisti durante essa semana, do AFHI, do canal Liberdade, é logo aqui. Esqueci o nome dele, mas vou colocar ali na tela, tá? Aí vocês verificam. Inclusive, Lucas, sobre o que você falou sobre essa questão da alocação de indexador, o fundo hoje é quase 70-30, né? Ele é 60, pelo que eu vi, até anotado aqui, é 66,5 IPCA e 25,5 CDI. E as taxas dele deixam ele meio como um mid-risk, né? Quase, ele é um pouco, tem uma parte maior de high grade, uma parte um pouquinho de high yield, deixa ele meio ali no mid-risk. Essa alocação 70-30, próxima de 70-30, é a ideal de vocês ou não? Ou vai ser em função do mercado? Inclusive agora, com essa questão do CDI aumentando aí, qual que é a visão de vocês de estrutura de indexador de alocação? Sendo bem claro aqui para todo mundo, Eric, a gente tomou a decisão de ficar meio a meio no fundo, CDI e IPCA, em final de 22, início de 23. Quando a Selic, na época, ainda estava ali por volta de 8% ao ano.
a gente tomou essa decisão porque tinha muito spread nas novas operações CDI naquele momento, né? Então estava, na nossa opinião, bem precificadas, né? A gente tinha operação de CDI mais 5,75, CDI mais 6,80, CDI mais 6, que na visão da companhia ela estava pagando menos juros do que o IPCA mais 8. E realmente era, menos juros nominal, né? Com o IPCA rodando entre 8 e 10. Então, no final do dia, ela pagava menos juros do que com o IPCA, juros nominais. E aí, assim, como que a gente estruturou essas operações? A gente estruturou elas para elas terem uma vida bem curta, uma duração bem curta. Então, a duration das operações já era curta e quase todas tinham um mecanismo de cash sweep. O que é o cash sweep, para todo mundo entender? Tudo que houver de excesso de recebimento na operação, ele é destinado para amortizar a própria operação e não volta para a empresa. Esse é um mecanismo que diminui muito o risco da operação e aumenta um outro risco, que é o risco de reinvestimento. Você recebe muito mais dinheiro antes da hora, né? Se a gente for falar dessa forma. Mas foi uma decisão que a gente tomou naquela época, vislumbrando muito política monetária, que a gente não tinha muita visão, acho que ninguém tinha muita visão do que de fato iria acontecer em termos de política monetária. Então a gente não queria ficar tão exposto ao CDI em prazo, a gente queria ficar exposto no fundo num prazo mais curto. Acabou que no momento atual isso aconteceu, as operações performaram muito bem, pagaram antecipadamente e houve essa diminuição do percentual do CDI na carteira. E agora, retomar estruturações de CDI, eu acho que é o momento inverso do que a gente fez ali em 2022. Na época de 2022, ninguém queria CDI. Então, você tinha um spread de crédito muito mais saudável, uma margem de segurança muito interessante. E hoje você tem spreads de crédito em CDI muito baixos em função da alta demanda por CDI. E na nossa visão, isso também pode ser um risco, né? Você precificar mal aquele spread. Então, operações que saíam antigamente a CDI mais 4 estão saindo a CDI mais 2, justamente pela alta procura em CDI. Então, isso a gente pesa muito, sabe, Érica? Assim, o que eu posso dizer para os cotistas, e que a gente escreve bastante em relatório, é buscar realmente uma boa precificação, seja ela em IPCA ou CDI. E o primeiro respeito que tem que ter numa operação de crédito, na nossa visão, é o respeito ao indexador natural daquela operação. Não adianta você pegar uma operação que reajusta aluguéis em IPCA e querer transformar ela em CDI para um momento específico da economia, para os próximos 6 meses. Você está desancorando totalmente o crédito. Isso é uma regra de ouro, assim, a gente não faz e não vamos fazer isso. Então, e você achar operações que são naturalmente indexadas a CDI é mais difícil no mercado imobiliário, né? Hoje estão muito mais demandadas. Então, às vezes o cotista vai ver ali uma operação em IPCA, a gente está pensando muito mais num horizonte longo do que necessariamente os próximos 6 meses. Tá? Acho que é isso. Deixa eu só uma coisa, a gente pode, se até tá dando 53, tem algum problema a gente passar um pouquinho de 1 hora? Então... Não, sem problema. Não, posição. Nesse vídeo ele fala dessa forma de amortização que é o cash sweep. Esse cash sweep eu achei bem interessante porque ele vai depender do fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa for maior, né, se o dinheiro que está entrando ali para a operação, né, que ele prestou dinheiro, for maior do que de fato a amortização precisaria, os juros precisaria pagar, esse dinheiro já vai para a amortização. E aí você já vai, geralmente, pelo que dá para entender, né, se a operação for boa, né, você geralmente amortiza antes do prazo. Né? Não é toda forma de amortização que é assim.
Até porque, como o CRI ele pode ser complexo, existem várias cláusulas lá que podem ser ativadas, né? Por exemplo, pagamento antecipado pode ter multa. Então vai depender do CRI mesmo. Tá? Mas é interessante notar que o valor que está lá dentro, ele é para continuar lá, né? Tirando as despesas, né? Conforme os devedores vão pagando, essas dívidas vão entrando. O principal ele usa para fazer comprar, adquirir novos CRIs e assim vai indo. Depende também da gestora, tem gestora que ele vai adquirindo CRI, vai rodando e tal. Tem CRI que tem fundo que é mais ativo, como o CPTS, que a carteira dele ele tem o costume de girar bastante e às vezes ele consegue destravar bastante valor, mas aí eu acho que já é um pouquinho avançado, tá? Mas basicamente eu queria deixar essa ideia. E qual que é o perigo deles? É que eles receberem um default, né? Default é outra palavra para calote, praticamente. É quando a empresa ela não consegue pagar as dívidas. Então ela não consegue pagar um CRI que está lá dentro do fundo. E aí é uma perda para o fundo porque é uma perda do patrimônio dele, né? E aconteceu, né, durante algumas semanas atrás com a AgroGalaxy Fiagro. Vou colocar um vídeo, esse rapaz aí falando, vou colocar o link do vídeo dele também aqui. Quem tiver interesse, conhecer o canal dele e tudo mais. Eu achei bem legal, né? O jeito que ele explica. Uma gigante do agro brasileiro se esfacelou diante dos nossos olhos e o mercado financeiro, tá de queixo caído. AgroGalaxy pede recuperação judicial em novo caso de crise no agronegócio. AgroGalaxy pediu recuperação judicial e deu de frente com os fiagros. Pô, Rob, os fiagros foram impactados? Foram, e não foi pouca coisa não, cara. Fiagros derretem na bolsa sob impacto de calote de CRAs do AgroGalaxy. Todos esses fundos setipados aqui possuem o CRA da AgroGalaxy em suas respectivas carteiras. E além desses fundos setipados, os fiagros negociados no ambiente tradicional da B3 que possuem exposição aos CRAs da AgroGalaxy são esses daqui que eu deixei destacado em amarelo para você. Qual que é a lição aqui? Investir em CRAs individualmente é muito arriscado. Imagine aqueles investidores que compraram os CRAs por causa de recomendação do seu assessor e agora estão vendo essas notícias da AgroGalaxy. Os CRAs não possuem FGC. Não é uma LCI, LCA e CDB que possui a garantia de até 250 mil por CPF. Então, quando os CRAs dá problema, o investidor fica chupando o dedo. Quer investir em CRAs? Invista através de fiagros. Porque olha no caso do XPCA11, que foi o mais impactado, o que mais desvalorizou na bolsa. Ele caiu 8%. Então o investidor não perdeu todo o seu patrimônio. Essas cotas caíram 8%. Então você viu que a tempestade veio forte, balançou o barco, a AgroGalaxy pediu recuperação judicial, deu problema nos pagamentos dos CRAs e mesmo assim, com esse cenário tenebroso, caiu 8%, que é uma boa contenção de danos. Por que isso acontece? Porque eles não têm apenas um CRA, eles têm vários CRAs dentro da sua carteira. Agora, você nunca deve ter apenas fiagros na sua carteira. Você tem que ter fundos imobiliários de papel, que investem em CRIs, fundos de galpões logísticos, fundos de renda urbana, de shopping centers. Aqui você já está bem mais diversificado. E é claro, você também tem que ter renda fixa. A gente conversou aqui ontem. Tesouro Selic, CDB com liquidez, LCIs e LCAs pagando uma rentabilidade super bacana agora com o aumento da taxa de juros. E é claro, investimentos no exterior. Não dá para você ter 100% do seu patrimônio no Brasil, a não ser que você queira apostar 100% do seu futuro financeiro neste país. Sabe o que eu recomendo você fazer? Se inscrever na Rob Correia Research. Segundo link na descrição e segundo link nos comentários fixados. Aqui tem análise todos os dias de fundos imobiliários, fiagro. Eu acho que é isso. Então, tem sempre
esse risco, né? Quando você investe em um fundo de investimento imobiliário, ele, como o rapaz mesmo do vídeo destaca, né? É um risco menor do que você investir diretamente no cripto, porque um fundo de investimento imobiliário de papel ele vai estar bastante diversificado, geralmente. Mas basicamente eu acho que é isso, tá? Bom, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao fundo de papel, como funciona, entre outras coisas, pode colocar nos comentários, eu vou tentar responder, tá? E eu acho que é isso por enquanto, tá? Uma ótima semana, um ótimo mês já de outubro, e vamos que vamos, um ótimo dia para vocês. Tchau!